Olá, estamos de volta. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Hospital de Maternidade Santa Isabel. Hoje estamos com o quadro E aí, doutor? E vai tirar suas dúvidas, orientações sobre saúde e bem-estar da população. Eu sou Rafaela Rodrigues, jornalista e apresentadora deste podcast. Olá, tudo bom? Sentindo saudade da gente? Estamos de volta, né? E eu sou Betina Chaco, jornalista e apresentadora desse podcast. E hoje, aqui no episódio de hoje, a gente vai falar de um tema que preocupa muito a população, né? E principalmente as mães, né? E que é o tema que fala sobre as doenças respiratórias em crianças. E vamos esclarecer dúvidas e orientações, vamos ter também orientações de profissionais para desmistificar algumas informações sobre esse assunto. E para essa conversa tão importante, temos convidados especiais. Estamos com a pediatra e coordenadora pediatra e diretora técnica do Hospital de Maternidade Santa Isabel, doutora Bianca Xavier, e com o doutor Maurício Valentim, que é pediatra e também coordenador da Urgência Pediátrica SUS do Hospital de Maternidade Santa Isabel. Sejam bem-vindos. Obrigada. Queria que vocês se apresentassem também um pouquinho, o que vocês podem contribuir hoje aqui pra gente sobre esse tema, a doutora Bianca e o doutor Maurício, que também está ali na frente da urgência, né? E vendo no dia a dia da nossa urgência pediátrica. Então, eu sou Bianca, né, como vocês já falaram, sou pediatra e diretora técnica do hospital. E a gente consegue aqui trazer hoje contribuições acerca de todo esse histórico, né, das doenças sazonais em pediatria, quais são as principais doenças associadas a esse período, os critérios de prevenção e também trazer um pouquinho de como a gente atua na nossa urgência no dia a dia. Bom dia, eu sou Maurício Valentim, pediatra, coordenador da Urgência Pediátrica e Enfermaria SUS do Hospital Santa Isabel, né? E venho hoje colaborar, né, falar um pouquinho da nossa experiência na nossa urgência pediátrica, né, do atendimento de crianças com quadros respiratórios, né, que é o mais frequente nessa época do ano, né, falar um pouquinho sobre como a gente maneja, como a gente pode evitar, né, que alguns quadros ocorram e se agravem. Doutor Maurício, o que significa exatamente a sazonalidade de doenças respiratórias, né? Por que existe essa época do ano que aumenta tanto esse número de crianças que estão com essas doenças? Bom, né, o que acontece é nossa época mesmo climática, né? A gente está outono, saindo do outono, entrando no inverno, né? E é a época do ano em que os vírus respiratórios mais circulam, né? Quando há um clima um pouco mais frio, mais chuvas, né? A população tende a ficar mais aglomerada, então isso contribui, né, para a proliferação desses vírus, né? Que é Doutora mais Bianca, nessa época. quais são as doenças mais frequentes, né, que tem nessa época do ano? Então, como o Maurício já colocou, são as doenças respiratórias, né? É um período sazonal que a gente enfrenta de forma anual, então todos os anos, quando chega nesse período, a gente vê um aumento, tem o ano todo, a doença respiratória. Mas nessa época do ano, a gente tem um incremento importante, tanto da quantidade quanto da gravidade dessas doenças. E são as pneumonias, as bronquiolites, as crises asmáticas, né? Então, são doenças do arsenal ali da criança, né, do dia a dia infantil, que a gente realmente aumenta o número de casos que demandam da estrutura hospitalar. Existe uma faixa etária que essa doença respiratória ela pode ser um pouco mais grave, ela pode se agravar mais? Sim, geralmente as crianças menores, né, os bebês menores de 6 meses, né, são os que têm uma chance maior de complicar, né? As crianças maiores geralmente vão ter sintomas respiratórios, mas às vezes quadros mais leves, coriza, tosse, né? E os bebês, principalmente os menores de 6 meses, né, eles podem complicar um pouco mais, ter desconforto respiratório, quadro de sibilância, certo? E aí precisa de algum suporte um pouquinho maior, né? Além do que a gente já orienta, de lavagem nasal, né? E cuidados domiciliares. Bom, surgem durante essa época muitas dúvidas em relação a quando procurar atendimento, né? E quais sinais merecem mais atenção imediata? Então, os sinais de todas essas doenças em geral, elas começam todas mais ou menos do mesmo jeito. Então, a criança começa a ter febre, né? Ela começa a querer comer menos, ficar mais enjoadinha, principalmente os bebês menores que ainda não falam, então são sinais mais indiretos. Sinais de gravidade, para que a gente pense, eu vou levar meu filho numa emergência, então é aquela febre persistente
que não passa com antitérmico ou que dura mais de 3 dias, o bebê que não come nem ingere líquido nenhum, né, fica sem fazer xixi justamente porque ele desidrata, por não ingerir nada por via oral, aquele bebê que está muito cansado, respirando muito rápido, ou com as costelinhas entrando. Sim. Então é um bebê de risco, é um bebê grave que precisa ser levado de imediato ao serviço de urgência. Aqueles quadros mais leves de coriza, tosse, febre baixa, podem ser primeiramente atendidos na unidade básica de saúde, porque serão condutas mesmo para serem tomadas em domicílio, não é conduta hospitalar. Em falar em conduta para ser tomada em domicílio, a gente sabe que cada caso e cada quadro é um quadro, né? Mas o que a gente poderia fazer, o que uma mãe poderia fazer para ajudar a aliviar os sintomas de uma criança que está com um quadro de doença respiratória? Então, o principal que a gente sempre fala, né, é a lavagem nasal, né? Porque o principal sintoma é o quê? Congestão, coriza, tosse, e tudo isso está relacionado realmente à hipersecretividade da via aérea superior, né? Então basta, na maioria das vezes, a lavagem nasal, né? A criança começou a corizar, está com o nariz congesto, já faz algum pouco mais de esforço para respirar, a mãe vai lavar o nariz da criança, né? E o antitérmico em caso de febre, né? Importante sempre estar hidratando bem a criança, né? Alimentação o mais saudável possível, né? Os bebês seio materno, né? E observar o momento em que essa lavagem nasal já não está sendo mais suficiente, ou essa febre está ficando mais persistente, está usando antitérmico, não está resolvendo. Então esse é o momento de procurar urgência. Por essa frequência de casos, principalmente nessa época, e as crianças que vão muito à escola, né? Tem aquela questão também de, para não interferir no dia a dia, muitos pais acabam se automedicando as crianças. Quais são os riscos que pode ter, né? E quais são também as medicações que poderiam ser sugeridas no início de uma gripe, por exemplo? Então, Rafa, na verdade, a maioria dessas doenças são doenças virais. Então, o arsenal terapêutico para tratar essas doenças é praticamente zero, tá? Então, são realmente medicações sintomáticas. Então, se tem febre, vai tomar remédio de febre. Se está com o nariz entupido, vai lavar o nariz. Então, passa aquela impressão, né, de que eu não estou fazendo nada. Sim. Mas essas medidas, elas são extremamente importantes. Né? Por mais que eu entenda que é uma medida aparentemente boba, mas uma criança, por exemplo, um bebê abaixo de 1 ano, principalmente os abaixo de 6 meses, com congestão nasal intensa por secreção, ele fica com muita dificuldade para respirar, ele não ama, né? Por conta disso. Então a lavagem nasal faz muito efeito, é muito eficaz. E é algo que a gente pode fazer no domicílio. Eu tenho medo, eu tenho medo de afogar meu filho, né? É uma coisa que as mães falam muito. Então tem técnicas, né? Tem vídeos na internet que também mostram como se fazer isso com segurança. E realmente é algo que melhora e ajuda aquele paciente a melhorar daquele sintoma naquele momento. É lógico que a gente não pode dizer assim, esse paciente que eu fiz tudo certinho não vai evoluir para um quadro mais grave, principalmente quando a gente fala de bronquiolite, né, Maurício? É algo que a gente sabe que no 5º dia é o pico da doença e é o momento que a gente espera que esses pacientes vão ficar mais graves, tá? Mas tem todas essas medidas que são domiciliares, que o posto de saúde também pode orientar e que vão fazer com que os pacientes tenham uma maior tranquilidade naqueles primeiros dias de sintomas. Aí, como é importante também procurar informação, né? Como você falou agora. No 5º dia, por exemplo, é o pico da doença, né? Então, às vezes a mãe fica ali protelando, levar a criança, porque a criança tem aula, às vezes tem atividades, né? Mas, assim, é interessante ver, né, essa quantidade de dias, tá passando, meu filho está evoluindo, então aqui já é o momento de levar numa urgência, né, ou se está melhorando, graças a Deus, que a imunidade também da criança vai agir, já que é uma doença, né, viral, né, então tem que realmente esperar o ciclo E a gente sempre orienta e reforça bem, né, porque, como a Bianca falou, às vezes parece ser uma besteira, estou prescrevendo um antitérmico ou uma lavagem nasal, mas não, é o que a gente tem para ser feito naquele momento e possa que só aquilo ali resolva o quadro da criança, né, então cabe, né, ficar sempre de olho, né, como é que está o padrão respiratório dela. Ontem ela estava mamando mais, hoje está mamando menos, né, hoje ela está mamando, tem que parar para respirar, pode engasgar. Então, assim, é um momento que realmente está mostrando que a criança está piorando e aí ela precisa realmente ir na urgência,
né? Às vezes tem muita dúvida como é que eu vou lavar o nariz, como é que eu vou usar a medicação, isso também pode ser respondido na UBS, né? Sim. Estou com dúvida do que fazer, vou na UBS fazer minha consulta, né? Estou fazendo tudo certinho em casa, não está resolvendo, estou vendo piora, aí eu vou procurar urgência. Certo. Mas vamos falar agora de prevenção, né? Porque a gente não se fala sobre a questão do sintoma, mas o que a gente pode prevenir para que a gente não chegue nesse momento, né? Dos nossos filhos ficarem doentes, ter esse tipo de quadro, né, respiratório. O que é que a gente pode fazer em casa ou o que é que a gente pode, como prevenir, né? Nesse momento de sazonalidade que tem muito vírus e tal. Qual seria o... Então, Betina, na verdade, são aquelas medidas de higiene que a gente já está... eu acho que na pandemia falou, né? Depois a gente meio que esqueceu, parou de fazer muita coisa que fazia e que era muito importante. E a gente viu nos 2 anos da pandemia reduzirem os números de casos de crianças com doenças respiratórias sazonais. Por quê? Porque elas estavam isoladas, porque os irmãos maiores não iam para a escola, né? Porque muitos pais não iam para o trabalho, porque quem é o grande transmissor disso tudo? É quem sai de casa. Geralmente o bebê não sai de casa, né? Ele vai tomar vacina, mas as mães têm o costume já de deixar mais o bebê em casa até completar aquele calendário vacinal, né? Mas o irmão sai e ele vai para a creche. E na creche ele tem contato com outras crianças. Então, quando a gente fala às vezes assim, meu filhinho está só corizando, ou ele está com uma tossezinha bem leve, não pode levar para a creche, não pode levar para a escola. Por quê? Porque eu vou disseminar aquilo e vou levar para dentro de casa, que tem um bebê de 1 mês, de 2 meses, né, que acabou de nascer. E aí é o grande risco desse bebê. É quando chegam pessoas, né, na casa que estão portando aqueles agentes causadores dessas doenças. Tá? Então, as medidas de higiene, vai pegar no bebê, lavagem de mãos, né? Tá doente, não chegar perto do bebê, usar máscara se tiver doente. Então, tudo isso são medidas que não devem ser descontinuadas. A gente precisa continuar com as medidas de higiene no dia a dia. Como você citou aí também, tem a questão da vacina, que é uma grande aliada, né, nesse momento. Queria que você falasse um pouco, né, sobre a orientação da vacina. Tem muitas mães que, infelizmente, hoje, né, estatisticamente, a gente vê que não vacinam seus filhos. A cobertura vacinal ela ainda não está ideal e a gente ainda não voltou aos patamares que a gente tinha antes do período da pandemia, né? A pandemia foi um período crítico em que se criou um medo da vacina, né? E os pais pararam de vacinar os filhos e até de tomar as vacinas, né? Naquele período que também tem oferta para o adulto. Então, o adulto que está se vacinando, ele está protegendo a criança que está em casa, né? Então, é muito importante que todos que tenham acesso à vacina e direito a essas vacinas, né, que estão dentro dos calendários oficiais do SUS, recebam as doses. Todas aquelas doses são importantes, né? Não é só a dose das crianças. Mas falando das crianças, então a criança ela tem um calendário vasto, né? Desde que ela nasce, ela já começa a receber as vacinas, né? Mas a gente tem a questão do aleitamento materno, né? Por onde a mãe passa todos os anticorpos e aquilo é extremamente protetor para a criança, principalmente nos primeiros meses de vida. Então, a gente aliar o aleitamento materno, as medidas de higiene e o calendário vacinal em dia, são as principais medidas de prevenção para todas essas doenças. Isso. E aí, somando a isso, né, principalmente os bebês, é o aleitamento materno, né, que é essencial não só para os quadros gripais, né, mas várias outras doenças, né, principalmente as crianças menores. É por isso que a gente fala, né, aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, quando possível. Isso, né? com certeza. A gente recentemente, o SUS agora, né, abriu a vacina da VSR para as gestantes, né? E é muito importante também, no caso, a mãe se vacinar para que o bebê fique ali protegido naqueles primeiros meses de vida, né? Aumentar a imunidade. A imunidade, né, da criança também nesse contexto, né? Porque antes a vacina só era você teria que pagar a vacina, era uma vacina que tem um valor mais acima, e hoje, né, a gente tem essa vacina pelo SUS. Já tem no nosso calendário, né, do SUS. Né, vacina é uma proteção coletiva, né? Então, quando eu vacino um adulto, eu não estou protegendo só aquele adulto, eu estou protegendo toda a sua rede, né, que está ao seu redor. Então, se a mãe tomar vacina,
ela está protegendo o bebê dela, ela está se protegendo e ela está protegendo outros ao redor dela, né? Esse ano também o SUS implementou o imunobiológico, né? Que não é vacina, não tem o mesmo sistema da vacina, mas é algo já pronto, só para de forma leiga todo mundo entender. A vacina eu tomo e demora um tempo até eu criar anticorpo, né, contra aquilo que a vacina me protegeu. E o imunobiológico não, eu tomo e ele já está pronto, eu já estou protegido. Então esse ano começou a administrar o Nivesimab, que é um imunobiológico que é administrado para os bebês, justamente para evitar a contaminação pelo vírus sincicial respiratório, ou pelo menos evitar os casos graves. Mas ele é administrado para os bebês prematuros. Tá? Então, os bebês que nasceram prematuros, a partir de fevereiro desse ano, já saem da maternidade com a dose. Então, e a gente, né, no Hospital Santa Isabel, foi uma das maternidades escolhidas, né, para ser pioneira nesse projeto, e a gente, desde fevereiro, todos os nossos recém-nascidos prematuros já saem com a dose da medicação. E é uma dose só, então ele já está protegido por esse período sazonal. Só para frisar que o vírus sincicial respiratório é um dos principais causadores da bronquiolite em crianças pequenas, né? Exatamente. Porque para quem não sabe, às vezes não sabe o nome do sim, vírus, mas sim. quando da doença, todo Todo mundo mundo sabe. sabe. Antes da gente iniciar o Mitos Verdade, como você já estava falando sobre a instituição, que é o Hospital Maternidade Santa Isabel, que é porta aberta, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa preparação, né, para esse período de sazonalidade. Então, esse ano, né, como todos os outros anos, a gente sabe o que vai acontecer, né? O grande problema da sazonalidade é quando ela vai começar, né? O ano passado a gente teve um ano bem atípico, né? Os casos começaram a aumentar mais no final de junho. Esse ano a gente já teve um período um pouco mais parecido do que a gente tinha antes, né? O aumento começou já em abril mesmo, né? E a gente começa a se preparar quando vai percebendo que está aumentando esses quadros, certo? Esse ano a gente teve um aumento do número de leitos de UTI, né? Foi aberta uma outra UTI com mais de 10 leitos, certo? A gente prepara toda a nossa equipe da urgência que vai receber essas crianças, fazemos treinamentos, né? Separação de equipamentos, tudo que a gente avalia que vai ser necessário para dar um suporte melhor para aquelas crianças, certo? E aí, né, à medida que vai avançando, a gente vai vendo onde a gente vai precisar mudar, o que vai precisar acrescentar, né, para alguma outra coisa que precisa ser mudada, certo? E a revitalização que a Santa Isabel fez ano passado na maternidade também, né, no final do ano passado, também vai ajudar a comportar melhor, né, as crianças que vão chegar agora para esse período de sazonalidade. Isso. Na urgência pediátrica, Então, a gente ampliou o leito, né, na urgência, em cerca de 25%, esse aumento no número de leitos. No caso dos leitos de estabilização, a gente mais que dobrou, né, o número de leitos. A gente tinha 2 leitos, a gente trabalha com 5, e um 6º leito que a gente consegue reverter, né, que é um leito de isolamento. Então isso deu um conforto maior, né, tanto para os usuários quanto para os nossos colaboradores que estão ali na linha diferente desse dia a dia. Hoje a gente tem uma urgência completamente climatizada, que também dá um pouco mais como é que eu digo, de conforto, né, no trabalho. A gente mora num local de clima quente, então a gente suava muito, né, ali, né, Maurício? Era bem desgastante e cansativo o trabalho, né, do ponto de vista assim, físico mesmo. Então isso também melhorou, a gente tem mais consultórios, a gente tem uma sala de medicação rápida que a gente também não tinha, a gente tem uma recepção mais confortável. E fora isso, planejado, né? É um investimento estrutural, mas assim, não foi só um investimento estrutural. A gente fez investimento em equipamento, né, em camas melhores, em berços mais adequados para a faixa etária que a gente atende, ventiladores mecânicos, monitores. Então foi todo o investimento, e também na equipe, né, na qualificação da equipe que faz o atendimento às nossas crianças. maravilha. Então agora vamos entrar no nosso quadro de mitos e verdades, né? A gente fala uma frase que vocês vão dizer se é mito, se é verdade, e justificar rapidamente. Vamos lá. Agora vamos para tomar chuva ou pegar vento causa gripe. Assim, a chuva e o vento em si não vão causar gripe, né? O vírus não vai estar ali na chuva, ou talvez esteja no vento porque se alguém espirrou ali naquele momento, né? Mas o que às vezes acontece é só por conta de ajuste de temperatura do corpo mesmo, né? Então, às vezes você tomou chuva, pegou uma friagem,
seu corpo tende a ficar um pouco mais hipotérmico e aí é o local ideal para o vírus se multiplicar, né? Então o que acontece é isso, não que eu vou tomar chuva e o vírus vai estar lá e eu vou me contaminar por aquele vírus. Inclusive tem Certo. muitos vídeos hoje na internet, né, de até pais e pais profissionais levando seus filhos para tomar banho de chuva. E é tão bom Porque banho de chuva, antigamente a avó, a mãe não Sim, deixava não nem deixava. colocar o nariz lá de fora. Não E podia nem ainda abrir a dentro geladeira. de né? casa, bota uma meinha, calça os pés, né? Não Já abre a bota geladeira. pra pular na lama. É. Nem a Peppa Pig. Mas a meinha ainda existe. Eu tô falando isso porque minha mãe eu tenho um filho pequeno, né? Aí minha mãe fica, bota uma meinha nele, bota uma meinha. Ele vai dar no chão, puxa na geral. Quando volta a É conselho de vó, de mãe, a gente vai e escuta. E retornando àquela situação que eu falei sobre os pais medicar seus filhos, antibiótico resolve qualquer problema respiratório? Não. É como eu falei, a maioria das doenças desse período não são doenças bacterianas, são doenças virais. Então, elas são doenças de autorresolução, né? O nosso corpo ele tem um sistema imunitário que tem condições de combater, né, esses vírus. E hoje a gente não tem nenhuma medicação, né, Maurício, que a gente possa dar para melhorar as doenças virais. E as doenças bacterianas estão muito associadas às pneumonias, os abscessos pulmonares, sinusites, né? Otites, que precisamos usar antibióticos, amidalites, né? Mas realmente o grosso é doença viral, então não adianta dar amoxicilina para tudo. E se tiver dando amoxicilina e melhorar, foi coincidência no tempo da doença, No não tempo foi a da amoxicilina doença. que melhorou o quadro. Nebulização pode ser feita sem orientação médica? Não, né? A gente só orienta que toda a medicação seja com orientação médica, né? Você vai fazer uma lavagem nasal, vai usar um antitérmico, tudo bem, né? Mas algumas coisas realmente a gente precisa de uma orientação melhor, certo? Principalmente para as crianças menores, né? Crianças com sintomas leves podem continuar frequentando a escola normalmente? Não, de forma alguma. O sintoma leve, ele transmite, né, a doença tanto quanto um sintoma mais grave, né? Inclusive transmite sem sintoma, né? Assintomático, no período de incubação já está havendo transmissão. Só que nesse período a gente não sabe, né? Que está portador e que daqui a 5 dias vai abrir sintoma. Mas a partir do momento que abrir o sintoma, não pode ir para a escola. Com a transmissão, com a contaminação, no caso, como é que é o desenvolvimento, até que período, por exemplo, a criança vai estar transmitindo para outras crianças? Geralmente é um período longo, né? Os vírus respiratórios. Então ele se contamina, a partir dali ele vai começar a desenvolver a doença, já vai começar a transmitir e depois, 3, 5 dias, vai começar a ter sintomas. E ele ainda permanece transmitindo nesse período, né? Até um período de 7 dias, 15 dias. Então é um período bem longo mesmo de transmissão. Dá para contaminar muita gente, né? Passar por vários lugares e contaminar bastante. Principalmente crianças. É. Por isso que quando leva para a escola, Que vai E compartilhar assim, pirulito, Rafa, reforçando brinquedo, aquela essas questão. coisas. eu chego em casa também faço Da chuva, né, do vento, que o vírus ele não voa, né? Não tem asinha. O que é que acontece? Eu espirro e eu contamino essa mesa toda por causa do meu espirro. E aí ele fica aqui e vem alguém com a mão e passa aqui, e aí passa no olho, passa na boca, coça o nariz. E é isso que faz a transmissão ocorrer. Por isso que a higienização das mãos é tão importante. Então, higienizar a mão várias vezes ao dia. Não está suja, você não está vendo ela suja, mas ela está suja. Porque você pegou em várias coisas, né, durante o dia. Então, é importante ter essa rotina de Saiu do seu higienização. ambiente de uso pessoal, por exemplo, estou aqui com o meu computador, com o meu mouse e com o meu livro. Aí eu vou ali, né, tirar uma dúvida, quando retornar, querendo ou não, já é uma... Se não está suja, pode ser feita a higienização com álcool em gel, né? Se não tem sujidade visível. Mas, passar um álcool na mão. E a gente até perdeu o costume de chegar nos lugares e ter o álcool em cima da mesa, É né? verdade. Então, e proteger Já está no bolsinho, né? Quase todos tinham um álcool Uhum. pequeno no bolso durante a sazonalidade. Leite e derivados aumentam a produção de secreção durante o resfriado? Não, mito. Não tem nenhuma relação, né? A não ser que a criança tenha alguma intolerância Sim. alimentar, né? Mas fora isso, Mas mesmo assim, É sendo muito. sintomas
É porque às vezes. É porque os sintomas vão se confundir, se for parte alérgica, né? Então a criança tomou leite, ela tem a PLV, né? Alergia à proteína do leite de vaca, ela pode começar a corizar, espirrar, que aí pode ser uma reação da ingesta do leite, né? Não de um resfriado. Dormir no ar-condicionado piora os problemas respiratórios? Não, né? Inclusive o bom é que seja um ambiente mais climatizado, né? Com a temperatura um pouquinho mais amena. Claro que a gente não vai, né, 16 graus, né? Mas aquele ambiente mais ameno, 20, 22 graus, que é o que a gente usa no hospital, né? Que aí também diminui a proliferação de bactérias, né? Então assim, a gente tem que ter uma temperatura um pouquinho mais amena mesmo, né? O uso de E a ar-condicionado. rotina da limpeza do equipamento, né? Sim, do ar. também. O que pode acontecer é porque às vezes a gente usa a temperatura muito mais baixa, vai ressecar a via aérea, então vai ficar mais suscetível, né, mais friável, mais facilidade do vírus penetrar na mucosa. Essa, acho que você já respondeu, mas se a febre baixar, a criança já está curada. Não. A febre geralmente é um componente do início dos sintomas, né? Então, 2, 3 dias, aquela febre vai e volta. Mesmo que você dê medicação, ela melhora e depois ela retorna novamente. Então, faz parte desse pródromo inicial das doenças virais ou bacterianas. Então, quando a doença é bacteriana, ela é uma doença mais invasiva, em geral essa febre vai perdurar por mais tempo. Quando é uma doença viral, não. A gente vê a febre ir embora um pouquinho mais rápido e não significa que a doença acabou. Para encerrarmos, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem de orientação final para os pais e mães durante esse período sazonal. Então, como eu até falei um pouco antes, né? Nossas crianças vão adoecer, né? É inevitável. Nosso filho vai precisar ir para a escola, vai precisar ir para a creche, a gente precisa trabalhar, né? Então, o que a gente orienta é vacine, certo? Hidrate seu filho, alimente-o mais saudável possível, né? E quando começar a ter os sintomas, fica observando, né? Inicialmente vai ser a febre, que eu vou tratar com antitérmico, ele vai começar a corizar, vou lavar o nariz, né? Quantas vezes for necessário, né? E observar os sinais de gravidade, né? A febre está perdurando, a criança está começando a ficar com desconforto respiratório, então esse é o momento que eu vou acender lá minha bandeirinha de alerta e vou levar meu filho para urgência, certo? Eu reforço o que o Maurício já comentou aqui, né? E, assim, reforçar que a nossa urgência está a porta aberta 24 horas, né? Na medida de que os pais vão notando os sinais de agravamento, é o momento de trazer realmente para um serviço de emergência, mas é importante a gente destacar que as doenças sazonais, respiratórias, em sua grande e esmagadora maioria, são doenças benignas, né? Então, nessa época do ano, apesar de aumentar o número de casos, graças a Deus, a maioria deles são casos leves, né? De sintomas mais leves que são conduzidos em casa mesmo. Então, só para a gente não ficar, né, às vezes, muito noiado mesmo, de que aí, o meu filho está corizando e aí já fica desesperado, porque eu entendo que, do mesmo jeito que aumenta o número de casos global, aumenta o número de casos graves. Porque se eu tenho mais casos aqui, eu vou ter mais casos graves. Mas a maioria dessas doenças são doenças benignas. E até porque a maioria dos casos graves está associada às vezes a alguma outra comorbidade, né? Para aquele bebê prematuro, aquele bebê que já tem alguma pneumopatia, cardiopatia, alguma outra coisa associada, desnutrição. Isso é importante para as mães ficarem alertas, mas também não ficarem, como você falou, né? Achando que o mundo vai se acabar porque a criança está ali corizando e tal. Infelizmente, adoece. Principalmente quando começa a entrar na escola, na creche, começa o ciclo social. E assim, para a nossa vivência, a gente até fala assim que é de uma hora para outra. Porque ele tá bem, né? Ele tá ali super agitado, querendo fazer e de repente fica molinho. Foi dormir, O meu começa a querer dormir. Eu não sono, aí eu já tenho que ficar esperta. Que eu digo, olha, aí vem. Quando eu vejo no outro dia já tá com outros sintomas. Criança é assim, do mesmo jeito que ela fica ruinzinha, ela fica boa. Também melhora, também melhora. Então, meu filho teve uma febre de um dia, até hoje eu não entendi. Não sei se foi dentro, se foi. Levei no pediatra, porque como ele vai fazer um ano, né? Eu levei no pediatra, o pediatra falou, não, você dá alívio, né? Que vou dar um remédio aqui e tal. Aí no outro dia o menino já tava bom, eu disse, menino, vai ter uma febre de um dia, até hoje eu não entendi o que realmente era ali, o que ele tinha, o que ele O fez. desafio da Mas, maternidade. mas graças a Deus, sabe, não sei se foi dentro,
eu também não sei se dá febre, porque tem pediatra que fala que não dá febre, então não sei se foi. Aí é pauta já para outro podcast, né? Outro podcast. Obrigada, doutor Maurício, obrigada, doutora Bianca, por estarem aqui com a gente hoje. Né? Agradecemos a presença de vocês. Essa pauta que é sobre a sazonalidade e doenças respiratórias, nós temos que fazer sim todos os anos, porque é muito importante. Infelizmente é um momento crítico, né? Que a gente fica preocupado, muitas crianças se agravam, né? E vocês que estão à frente aí da pediatria do Hospital Santa Isabel sabem realmente da importância. Né? Obrigada pela participação de vocês. Agradeço. A gente que agradece e estamos à disposição. Agradecemos também quem assiste nosso podcast, quem também nos siga nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram, para você acompanhar mais conteúdos que estamos trazendo nos próximos episódios. Obrigada e até mais. Até a próxima.